Vamos lá então, começando aqui então mais um dia do nosso trabalho, vamos dar continuidade do nosso livro A Gênese, capítulo 2, falando sobre Deus, agora a partir do item número 6. Então nós tínhamos falado, uma das abordagens que nós fizemos foi exatamente sobre a forma, como Deus é visto pelas mais diversas culturas, como ele é visto pelas mais diversas sociedades, principalmente, Então, nesse caso, a gente nós falamos, por exemplo, sobre as religiões, nós falamos sobre os ateus, sobre os cientistas, cada um tentando encontrar uma forma de compreender Deus. Porque normalmente, dentro da visão religiosa que nós temos, a nossa educação sempre foi voltada para aquela história de Deus como sendo um pai, nós como sendo filhos, e portanto nós humanizamos Deus. Nessa humanização, dentro da interpretação das religiões, que foi uma interpretação impositiva, acabou fazendo com que os demais segmentos da sociedade que não estão interessados na visão religiosa, acabaram então se distanciando de Deus. Então muita gente diz assim, eu não acredito em Deus. Na verdade, essa crença em Deus é uma crença voltada para algo que justifique a vida, para algo que justifique a criação do universo. E não necessariamente uma figura humanizada. Daí então esse conflito entre o que a ciência busca e o que a religião busca, porque cada um interpreta Deus ao seu modo. E nós mesmos estamos ainda nessa nossa busca, enfrentando essa dificuldade, para nós espíritas em especial, a partir do momento em que Kardec fez aquela pergunta clássica aos espíritos na primeira questão do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E aí então responderam que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não trazendo que Deus é o Pai, que Deus é o Criador, porque quando você fala que Deus é o Criador, nós estamos humanizando Deus. Agora, quando nós dizemos que Ele é a causa primária, nós não estamos atribuindo valores humanos a Deus. Então vemos ainda que nós temos que tirar da nossa mente, ou eliminar da nossa mente, vários desses conceitos que foram sendo absorvidos com o passar do tempo, pela educação religiosa que nós recebemos, para tentarmos encontrar uma nova definição para Deus. Porque aí sim Deus vai se tornar presente para todos, independente da crença, independente da sua religião, sendo entendido na sua real natureza, que é algo que é muito distante ainda do nosso alcance, exatamente por causa da nossa limitação de estarmos ainda nessa condição primitiva de evolução, restritos no mundo material. Então estamos tentando entender essa nova definição de Deus. Eu separei para vocês aqui um detalhe interessante, um texto interessante, que vai explicar para nós exatamente essa nova visão que Deus acaba tendo para muitas pessoas. É um diálogo, um trecho de um diálogo do filme A Teoria de Tudo, que conta a história de Stephen Hawking, esse nosso cientista, um filme que foi muito divulgado atualmente, inclusive Oscar de melhor ator para o ator que interpretou o próprio Stephen Hawking. Então nesse trecho do diálogo, quando eu assisti ao filme, que pena. Então, quando eu assisti ao filme, eu vi esse trecho, de imediato eu lembrei de trazer para nós aqui, exatamente porque estávamos estudando sobre essa questão de Deus. E como nós tínhamos falado sobre essa reformulação do conceito de Deus para todos nós, que somos estudantes da doutrina espírita, eu achei que teria muito valor para poder ilustrar esse início do nosso trabalho. Então, eles se encontravam ali, o trecho do filme é bem no começo, então não precisa se preocupar com o final, para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. No começo do filme eles se encontravam numa festa, acabou encontrando com uma moça, o Stephen Hawking, a doença não havia se manifestado ainda, era um baile e tudo mais.
Ali então eles se encontraram com os cumprimentos, né? E se desenvolveu da seguinte forma, que eu vou ler para vocês. Olá, olá. Ela olhou assim e disse bacharelado em ciências, foi o que ele colocou. E ela colocou literatura. Em inglês, ela pôs francês e espanhol. E você? Eu sou cosmólogo. O que é isso? Um tipo de religião para ateus inteligentes. Ateus inteligentes? Você não é religiosa, é? Sou da II, Igreja da Inglaterra. É claro. Suponho que alguém tenha que ser. O que os cosmólogos cultuam, então? O que cultuamos? Uma equação unificadora que explique todo o universo. Sério? Sim. Qual é a equação? Essa é a pergunta. Uma pergunta muito boa, ainda não sei responder. É o que pretendo descobrir. Então, esse pequeno trecho fala exatamente sobre a busca por uma equação que explique a criação do universo. Para esses que são cientistas e que se desvincularam da religião, essa equação é Deus. Embora Deus se manifestando com uma característica diferente. Então nós temos ali que Deus é uma força criadora, Deus é uma força mística, Deus é uma entidade espiritual, Deus é uma equação. E aí então nós entendemos exatamente a partir dessa visão múltipla da definição de Deus, explicando de um modo muito mais claro aquilo que Kardec perguntou aos espíritos, o que é Deus? E colocaram a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa equação que Stephen Hawking buscava na época dos seus estudos e continua buscando até hoje, é essa causa primária de todas as coisas. É uma equação que causa tudo aquilo que hoje nós vemos em termos de matéria no universo, em termos de vida no universo. Por isso então nós saímos da ideia do Papai do Céu e começamos a entender Deus como uma força criadora. Já é um passo significativo. Nós saímos do campo do misticismo, saímos do campo do mito, saímos do campo da fantasia e começamos agora a entrar no campo da lógica, da razão, para entender a natureza de Deus. Embora, mais uma vez, nós estejamos muito distantes do entendimento do que significa exatamente ser Deus. Muito bem. Continuando aqui então para nós, a partir dessa pequena introdução que eu achei que seria muito bacana para ilustrarmos essa visão de Deus, nós estamos aqui então no item número 6. Eu vou ler para vocês aqui no item número 5, só para a gente fazer aqui um aquecimento com esse pequeno retrospecto. Depois a gente continua a partir do item número 6. Lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas são obras de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Um outro detalhe importante para a gente lembrar, quando nós falamos que Deus rege o universo a partir de leis naturais. Essa lei natural que faz com que tudo que existe de material e imaterial siga um padrão de desenvolvimento, um padrão de existência. Quando eu falo material, nós falamos da matéria propriamente dita. Quando nós falamos de imaterial, nós falamos desde as forças energéticas que existem no universo, o magnetismo, a eletricidade, as forças nucleares, a própria existência dos espíritos. Todos esses elementos seguem uma ordem. Então o universo, na verdade, ele não funciona de uma forma caótica. Ele segue um padrão.
Então nós vemos que essa inteligência se manifesta através de suas próprias leis. Então significa também que nós estamos, mais uma vez, através dos estudos da doutrina espírita, despersonalizando Deus, tirando dele uma personalidade humana que nós criamos, porque Deus ficou zangado, porque Deus precisa de... nós pedimos perdão a Deus pelas ofensas que nós provocamos, porque Deus vai nos punir eternamente, porque vai para o inferno quem comete um pecado, quem não comete o pecado. Então nós tiramos todas essas características humanas da mesma forma que gregos e romanos faziam naquela época, quando falavam do Deus da guerra, Deus do amor, Deus do vinho, Deus da não sei o quê, vários deuses que são colocados para poder interpretar, para que nós possamos interpretar o mundo espiritual a partir da nossa visão. Então nós olhamos para o mundo espiritual colocando as nossas características, sendo que na verdade nós temos que fazer o caminho inverso. Nós temos que olhar para o universo e tentar trazer para nós as características do universo, que são exatamente essas leis que nós estamos estudando agora. A partir delas nós conseguimos compreender um pouquinho mais sobre a natureza de Deus. Continuando para nós aqui, item número 6. A isso, alguns opõem o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o poder dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinados a causas materiais, como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto, são, de certo modo, automáticas. Tudo isso é verdade. Mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso também é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática e é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material e não é, de modo algum, inteligente, mas que seria esse pêndulo se essa inteligência não houvesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão. Do fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional concluirmos que ela não existe? Podemos julgá-la pelos seus efeitos. Então, aqui nesse trecho, antes de continuarmos aqui o próximo parágrafo, Kardec traz para nós algumas considerações a respeito daquilo que hoje a ciência estuda. Então, se nós pensarmos, por exemplo, falando sobre as leis da física, como, por exemplo, o magnetismo, essa força de atração que atua em todo o universo é movido por essa força, onde nós temos, desde a nossa fixação aqui no planeta, estamos atraídos por essa força, desde os astros que giram em torno uns dos outros, também são movidos por essa força. Enfim, tudo aquilo que existe no universo depende, então, dessa força. Quando nós falamos sobre a vida orgânica, da mesma forma nós também podemos pensar no código genético.
na transmissão das características hereditárias. Então nós pensamos simplesmente, essas forças existem por existir, e elas agem dessa forma simplesmente por agir. Significa, a partir desse pensamento, que não existe nada que tenha responsabilidade sobre elas. Ou seja, elas foram criadas do nada, e elas agem dessa forma, produzindo, por exemplo, a nós mesmos, dentro dessas condições biológicas, também por acidente. Então Kardec provoca em nós esse raciocínio exatamente para que, se por acaso nós entrássemos num debate, que não é a nossa intenção, tampouco a nossa pretensão de querer mudar o pensamento de alguém. Mas se alguém dissesse assim, me prova que Deus não existe, ou melhor, me prove que Deus existe. Aí então a gente teria que pensar, bom, para poder provar que Deus existe, no seu entendimento, eu vou ter que te mostrar Deus, te levar onde Ele existe. Essa pessoa vai dizer exatamente isso que eu quero ver. Aí eu vou dizer assim, então me prova que tudo aquilo que existe no universo, não existe algo de inteligente que o controle. A força da gravidade, a genética, a natureza de como um todo. Tudo isso acontece por acaso? Ou tudo isso existe uma força? Ele vai dizer sim, são as leis da natureza. E o que são as leis da natureza do que uma inteligência que nós não compreendemos? Essas leis foram criadas. Essas leis estão atuando. São essas leis que mantêm a ordem em todo o universo. Portanto, nós começamos então a tirar, mais uma vez, aquela visão de um Deus com personalidade e começamos a entender Deus como uma força que para nós é desconhecida. Não significa que, ao dizermos que Deus não é uma pessoa, que nós começamos a entendê-lo. Mas certamente nós nos desviamos de um caminho que não tinha mais saída, pelo fato de você pensar, Deus tem essa forma, Deus tem essa aparência, Deus vive em tal lugar. Deus não tem forma, e se tiver uma forma que nós não conhecemos, Deus não tem um lugar que Ele habita. Quando nós falamos que Deus é infinito e que Ele ocupa todo o infinito, a nossa inteligência não é capaz de compreender essa infinitude, então também foge da nossa compreensão. E que Deus tem uma aparência, também não sabemos que aparência é essa. E se tiver uma aparência, é uma aparência imaterial. Então o que nós vemos hoje, através desse raciocínio, é que nós podemos dialogar com todas as crenças, mesmo a crença no ateísmo, lembrando mais uma vez que ateísmo significa negação de Deus. Essa negação de Deus diz respeito a um confronto contra as religiões. Não é um confronto direto contra Deus. Porque se nós falarmos assim, olha, se eu entender Deus como sendo essa força da natureza, significa que eu aceito essa equação que Stephen Hawking tanto procurava. Então, na verdade, quando nós discutimos com um ateu que nega a existência de Deus, na verdade ele vai dizer assim, mas o que está escrito na Bíblia não tem lógica. Então a primeira referência que ele usou para falar de Deus foi um livro considerado sagrado. Você falar, por exemplo, que Deus encarnou em Jesus Cristo, Ele morreu por nós, eu não acredito nisso. Ele trouxe mais uma referência de uma religião. Ele está falando do cristianismo. Ele está falando, por exemplo, das religiões que adotam o Antigo Testamento. Como é que você pode falar que Deus existe com essa história de que o universo foi criado em 6 dias e ele descansou no 7º? Trouxe mais uma referência religiosa. Então significa que se nós fizéssemos com que a Bíblia desaparecesse e apagássemos da memória de todas as pessoas a existência desse livro, quais seriam os argumentos que os ateístas utilizariam para negar a existência de Deus? Porque tudo aquilo que falam diz respeito exatamente aos símbolos religiosos. Então isso mostra que, na verdade, nós não estamos ultrapassando, por exemplo, a estratosfera do nosso planeta. Todos os debates a respeito de Deus dizem respeito àquilo que acontece no mundo. Sobre a nossa cultura, sobre as nossas religiões, sobre os textos sagrados, sobre os símbolos religiosos. Ninguém parou para olhar para o universo para tentar entender a natureza de Deus. Tudo aquilo que nós vemos está aqui no nosso pequeno mundo. Então, tanto o teísmo
que é a crença em Deus, como o ateísmo, que é a não crença em Deus, fica restrito, os dois ficam restritos apenas aos debates aqui do nosso mundo. Isso mostra como a nossa visão é pequena, como a nossa visão é limitada, mesmo que o homem queira mostrar o seu grande intelecto. Mas eu sou doutor em tal ciência, e sendo doutor em tal ciência, eu tenho argumentos para debater, mas os argumentos dele ficam restritos aonde? Aos debates nos livros religiosos. Eu trouxe para vocês aqui uma certa vez, quando nós falávamos exatamente sobre o ateísmo, estudando o Livro dos Espíritos, lá naquele comecinho que falava sobre o panteísmo, que falava sobre Deus e tudo mais. Falando sobre o ateísmo, eu trouxe para vocês um debate sobre... trouxe um vídeo, que no caso aqui vocês ouviram o áudio, né, que naquela época o YouTube não tinha ainda o recurso de vídeo para nós assistirmos, mas no áudio nós ouvimos o depoimento do Dr. Drauzio Varela. Ele é um ateu declarado, né? Então, achei interessante o depoimento dele, exatamente porque trazia para nós uma ilustração significativa. Porque ele dizia o seguinte, era uma palestra que ele estava dando, e nessa palestra, então, ele falava sobre a sua crença pessoal. Ele falava assim, eu, por exemplo, sou ateu, eu não acredito em Deus. Porque quando fala em Deus, fala que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo foi para o céu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo ele, com toda a sua inteligência, com todo o seu carisma, com toda a sua competência como profissional, um ser humano que se dedica realmente ao tratamento das pessoas, o argumento dele continua restrito a quê? Aquilo que está escrito num livro sagrado. Então, na verdade, tanto nós que temos a crença em Deus, seja ela qual a interpretação nós demos, para aqueles que não acreditam em Deus, os nossos debates continuam restritos ao nosso pequeno grau de entendimento. Mas aí então nós temos que resetar a nossa mente, dar aquela apagada geral, para começarmos a construir um novo conceito. Então, o que Kardec trouxe para nós aqui foi exatamente falar sobre isso. Se nós queremos entender Deus, vamos entender Deus como sendo a causa primária de todas as coisas. E sendo a causa primária de todas as coisas, ele vai gerar efeitos. Então nós observamos um efeito e tentamos entender a sua causa. Vamos entender, por exemplo, como Kardec mesmo colocou, se nós encontrarmos uma obra de arte, você vai ao museu e encontra ali uma escultura, uma pintura, seja qual for o tipo de obra, nós vamos imaginar o grau de sensibilidade, o grau de inteligência, o grau de conhecimento que aquele artista teve. Até aí tudo bem. Aí então nós encontramos um pequeno inseto. Não precisamos ir muito, não precisamos construir grandes ideias não. Vamos pegar aqui um pequeno pernilongo, aquele bichinho bem chatinho. Para nós é um simples bicho chato, que você pega ali um espanador, você pega um inseticida, você pega um chinelo e mata o infeliz que está te incomodando. Mas naquele pequeno inseto existe vida. O artista, por maior que seja a sua construção, nós hoje falamos, pegar por exemplo, a Miriam que adora a Mona Lisa, pegamos a Mona Lisa ali, a Gioconda, vemos ali Leonardo da Vinci pintando aquele quadro. Nós falamos assim, esse é um grande artista, porque ele pintou esse grande quadro, esse quadro que está imortalizado na cultura mundial. Daqui a 1000 anos continuaremos falando sobre a Mona Lisa, que certo artista certa vez pintou. E o pernilongo? O pernilongo ele é simplesmente insignificante para nós. Mas o pernilongo tem uma coisa que a Mona Lisa não tem, é a vida. Quem criou a vida? Foi obra do acaso? O artista é a causa, com sua sensibilidade, com seu conhecimento, é a causa daquela obra. O pernilongo é o efeito. Quem é a sua causa? É aí então que nós começamos a perceber que mesmo nas situações mais simples da natureza, nós começamos a compreender que existe uma causa. O ponto principal, não quem é a causa, mas só o fato de nós sabermos que existe alguma coisa que provocou aquilo, já é um passo significativo para nós. Kardec coloca assim nesse mesmo pensamento.
aqui no nosso livro. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Assim como a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência do conhecimento deste. Quando se vê um desses relógios complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem, em uma palavra, falar para dar, no momento desejado, a informação que se precisa, jamais veio o pensamento de alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente. O mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas obras. Então, é exatamente essa visão que nós vimos agora, falando sobre essa causa inteligente que vai se manifestando nos seus mais variados graus, né, através das suas criações, ou através de suas criaturas. Vamos entrar no item número 7. Me dá só um instantinho, pessoal, que eu já volto rapidinho, só para fazer um pequeno ajuste aqui, rapidamente. Vamos lá. Item número 7. Assim, a existência de Deus é um fato comprovado não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que os próprios selvagens não escapam às consequências lógicas. Eles veem as coisas que estão acima do poder humano, e disso concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Então, essa passagem aqui ela é muito perigosa, se nós não soubermos fazer a devida interpretação. Eu vou ler de novo aqui a frase. Assim, a existência de Deus é um fato comprovado, não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Quando nós falamos que Deus é um fato comprovado, se nós analisarmos a partir da visão científica, ele fala comprovado, então me mostra os relatórios, me mostra as imagens que você fotografou de Deus. Por que isso tudo? Porque na nossa visão, reforço isso mais uma vez, está que Deus é uma personalidade. E quando você quer conhecer uma personalidade, você diz assim: o Papa existe. Então me prova que o Papa existe. Você pega lá e vai lá e mostra o Papa. Agora me prova que Deus existe. Você vai querer provar mostrando Deus. E aquele que pede a prova também quer ver Deus. Só que nós já tiramos essa personalidade de Deus e entendemos Deus como uma força. O magnetismo existe independente da nossa visão. A vida existe. E a vida não pode ser material, mas ela é comprovada. Porque a vida, inclusive, ela é tema de debates. As pessoas debatem o que é a vida. Para a ciência diz que a vida é aquilo que nasce, cresce, se reproduz, se alimenta e morre. Para a filosofia, vai falar sobre aquele que pensa, sobre aquele que sente, é o ser senciente. Os filósofos vão dizer também: penso, logo existo. Então cada um traz uma visão diferente da vida. E por que essa visão é diferenciada? Porque nós não temos uma prova material. Você não tem como comprovar materialmente a existência da vida. Você prova o funcionamento. Mas onde começa a vida? Basta a gente lembrar, por exemplo, nos debates que nós temos hoje a respeito do aborto. Quando você pode fazer um aborto, quando você não pode? Quando aquele ser que começa a se desenvolver pode ser considerado um ser vivo? O aborto é considerado morte, um assassinato, ou simplesmente a eliminação de um elemento que viria a se tornar vida? Como é que nós saberemos trabalhar com essas informações? Então, quando diz que a existência de Deus é um fato comprovado, nós temos que dizer assim: a existência de uma força superior é um fato comprovado. Porque a força superior é a causa e os efeitos são a sua comprovação. Agora, o que criou tudo isso? É exatamente o que os cientistas colocam: as leis naturais, as leis do universo, a teoria de tudo. Aquela equação, como diz aqui o Hawkins, deixa eu pegar de novo aqui como ele pôs. Ele colocou assim... deixa eu ver aqui.
Ele buscava aqui em cima a equação unificadora, ele chamava. Então essa equação unificadora também pode ser entendida como sendo Deus. Então todas as vezes que nós pensarmos em Deus, quando nós conversarmos com Deus, por exemplo, através de uma prece, porque esse entendimento acaba revolucionando até mesmo a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Quando nós conversamos com Deus como se fosse uma criança pedindo alguma coisa para um pai, na verdade, as nossas orações elas se dão através das forças mentais, elas se dão através das energias que regem o universo. Então somos nós, como produtores de energia, entrando em sintonia com uma força superior também geradora. No momento em que nós entramos em sintonia, aí nós temos então as consequências dos fatos. Então não é o fato de você pedir chorando alguma coisa, são as energias que nós irradiamos. Por isso que nós falamos que o mundo espiritual é um mundo regido pela força dos pensamentos. Nós começamos a mudar completamente. Eu tenho que conversar com Deus, eu tenho que fazer uma promessa para Deus, eu tenho que fazer uma oferenda para Deus, eu tenho que criar um altar para Deus. Deus não tem personalidade para cultuar tudo isso. É por isso que nós sempre estudamos na doutrina que tudo parte do nosso pensamento. Que tudo aquilo que é material para nós é insignificante para Deus, porque Ele não tem essa personalidade. Nós não estamos subornando ou barganhando com Deus como se Ele fosse uma pessoa que também recebesse isso. É essa força universal que nós estamos aprendendo a entrar em sintonia, aprendendo a compreender. Então, até mesmo nesse sentido, nós começamos a modificar o nosso comportamento como criaturas junto a essa força criadora. Aqui nós temos agora um outro item importante que Kardec coloca para nós, que fala exatamente sobre a natureza divina. Primeiro aqui que nós vimos, deixa eu pegar aqui de novo. Primeiro foi a existência de Deus. Para poder compreender a existência de Deus, nós temos que entender exatamente o que é Deus. Então agora nós vamos dar a natureza divina. O que Kardec traz para nós sobre a natureza de Deus? Diz assim para nós no item número 8. Ele já começa com a primeira frase, simplesmente assim para complicar a nossa vida. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então Deus é essa força criadora, Deus é a causa primária. São frases interessantes, são termos interessantes, mas que nos deixam ainda nessa condição de não conseguir compreender. Exatamente porque não é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus, sondar a natureza íntima de Deus, porque o homem significa nós sermos numa condição de provas e expiações, de estarmos encarnados, de vivermos no mundo material. Então não é dado ao homem, não que não nos seja concedido, não é permitido que vocês saibam. Não, na verdade vocês não estão em condições de saber. Não é que não é negado para nós, nós simplesmente não conseguimos compreender ainda. E esse homem não é o sentido de estarmos apenas encarnados, é a nossa condição evolutiva. Porque no mundo espiritual, desencarnados, nós também teremos dificuldade de compreender a natureza íntima de Deus. E aí nós lembramos que somente os espíritos puros, aqueles que já conseguiram alcançar um altíssimo grau de elevação, que também nós não imaginamos o que significa, não é possível para nós entender exatamente o que é ser um espírito puro. Nós podemos até imaginar os seres angelicais, podemos até imaginar os mundos paradisíacos, né? Mas tudo se restringe ainda para nós às referências do mundo físico. Lembra quando eu falei para vocês? Vamos pensar no paraíso. O paraíso para muitos é uma rede embaixo de um coqueiro, ouvindo o som do mar, tomando uma água de coco gelada. Para outros, vão falar assim daquela fábrica de chocolate. O paraíso para outros é aquele mundo cheio de nuvem. Olha só as referências que nós temos do mundo espiritual. Quando nós falamos então no anjo, o que é um anjo? É uma pessoa muito boa. Mas qual é a referência de bondade que nós temos? São das pessoas que convivem conosco. São aqueles que ombreiam conosco na mesma sociedade. As pessoas que praticam caridade, as pessoas que se manifestam com aquele comportamento quase que santo. É o máximo que nós conseguimos alcançar.
E foi a mesma coisa que nós comentamos no nosso item anterior, falando sobre os debates a respeito de Deus. Todos os debates se restringem às religiões, às culturas, aos livros sagrados que nós temos aqui no mundo físico. A nossa visão não consegue sair do nosso planeta e ir para o universo. De tentar buscar Deus, por exemplo, lá nos confins, naqueles berços de galáxias. O nosso debate fica onde? Na página tal, no capítulo tal, do livro tal, de tal referência religiosa. Então é a mesma coisa. Falar sobre espíritos puros, falar sobre mundos angelicais, falar sobre Deus. Então não nos é possível, mais uma vez, não está falando de ser permitido ou não permitido. Você não pode conhecer Deus. Nós podemos tudo. A pergunta é, podemos tudo até onde? Então tudo aquilo que nós podemos vai até naquilo que nós conseguimos fazer. Inclusive dentro dessa compreensão. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta dos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Aí Kardec começa a completar então aquilo que ele disse. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo o que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz-se daí o que ele deve ser. Então Kardec fala para nós, ele traz um raciocínio muito interessante. Ele diz assim que, para conhecermos Deus, basta a gente, não precisamos necessariamente de imediato sabermos aquilo o que Deus é. Basta nós pensarmos aquilo que Deus não é. Nós começamos pela exclusão. Deus não pode ser isso, já porque ele é o máximo daquilo. Deus não pode ser aquilo outro, porque ele é o máximo daquilo outro. Então nós vamos eliminando tudo aquilo que demonstra fraqueza, que demonstra limitação. Quando nós chegarmos naquilo que é a força máxima, naquilo que é ilimitado, nós começamos a nos aproximar daquilo que vem a ser a essência de Deus. Vamos lá. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Então estamos falando de conhecer os atributos de Deus. Quais são os seus valores, quais são suas características. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Vamos aqui entrar, antes da gente entrar nos atributos propriamente dito. Basta a gente lembrar, por exemplo, que diz assim, eu sou temente a Deus. A pergunta é, mas se você é temente a Deus, a gente vê muito isso, as pessoas que são mais idosas, né? Principalmente aquelas que estão vinculadas à religião católica, às religiões evangélicas, falam sobre serem tementes a Deus. Ser temente a Deus significa que você tem medo de Deus. Mas se Deus é a bondade suprema, por que eu tenho que ter medo dele? Muito bem. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eu estou falando de um Deus que vai se vingar de mim? Deus que sente raiva de mim? Se Deus é o amor absoluto, como é que ele pode querer se vingar de mim? Porque Deus vai te salvar porque você fez tal coisa, mas o outro não será salvo. Deus é ciumento? Deus tem preferência? Se Deus é o Criador de tudo e de todos, por que ele selecionaria quem será salvo e quem não será salvo? Então nós percebemos o quê? Que todos esses conceitos que nós estamos estudando a respeito de Deus tratam exatamente do nosso equívoco, do entendimento limitado, do entendimento equivocado que nós tivemos a partir da educação religiosa que nós recebemos. Daí nós percebemos assim, qual é a melhor religião para conversar com Deus?
Não são as religiões que nos permitem conversar com Deus. É a forma como nós entendemos Deus que facilita o nosso entendimento a respeito dele. Porque mesmo que nós não o entendamos, não significa que nós estamos deserdados. Porque é muito interessante, quando a gente fala sobre as leis que regem o universo, e nós entendemos isso naquilo que interfere diretamente na nossa vida, como sendo lei de causa e efeito, então significa o seguinte: eu trabalho todos os dias, eu realizo as minhas atividades, mas eu me esqueci de cumprir aquele ritual que era necessário dentro da minha religião. Significa que tudo aquilo que eu fiz de positivo, dentro dos valores, dentro das minhas crenças, no meu cotidiano, nas minhas atividades produtivas, tudo isso deixou de valer a pena, deixou de ser importante no momento em que eu deixei de cumprir o meu ritual. Ou porque eu não fui à igreja, porque eu não fui ao templo, porque eu não fui ao centro espírita, porque eu não fui tomar passe. Como se Deus estivesse me observando para saber se eu estou cumprindo a agenda que eu prometi. Então nós estamos nos relacionando com Deus como se Ele fosse uma pessoa a quem nós tivéssemos que prestar contas. Sendo que, na verdade, a nossa prestação de contas se dá no tipo de trabalho que nós realizamos, no tipo de energia que nós irradiamos. É a lei de atração e lei de repulsão. Então, no nosso cotidiano, é o nosso trabalho que vai nos identificar com Deus. As religiões hoje, como nós já conversamos, elas servem para nós como escolas religiosas. Servem para trazer para nós um entendimento melhor a respeito da nossa natureza humana, entendimento sobre a realidade da vida, sobre a realidade do mundo espiritual, sobre essa força criadora. Mas como nós percebemos, por aquilo que nós vemos no nosso cotidiano, aqui no nosso mundo hoje, as religiões disputando quem são os seus seguidores, quem são os seus fiéis, instituindo práticas, muitas vezes até bizarras, né, para falar sobre aquilo que o fiel é obrigado a fazer. E nós vemos mais uma vez que as religiões não estão conseguindo fazer com que as nossas consciências saiam do nosso mundo, saiam do nosso planeta, e comecem então a compreender a natureza divina dispersa pelo universo. A nossa visão religiosa está onde? Aqui embaixo onde a gente vive. Pelo fato das próprias religiões não conseguirem compreender o que é Deus. Como é que eu posso ensinar uma coisa que eu mesmo não compreendi? É daí que nós vemos hoje esses tantos equívocos. Porque a nossa religião é a verdadeira religião de Deus. Quem disse isso? Porque está escrito. Quem escreveu? Baseado em quê? Aí basta a gente apertar um pouquinho, que a gente percebe, né, com os nossos questionamentos, que a gente percebe então que vai chegar uma hora em que as pessoas simplesmente começam a ter dúvidas a respeito daquilo que elas mesmas acreditam. Então por isso nós temos que começar a entender primeiro os atributos de Deus. E percebemos que todas as religiões são para nós escolas que vão nos instruir. E se nós tivermos a nossa própria instrução, nós vamos perceber que nós não dependemos mais dela. É daí que a doutrina espírita não vem como uma religião. Ela vem como uma filosofia, onde cada um é dono de si mesmo. Cada um tem liberdade para agir. E quanto mais esclarecimento nós temos, mais fácil é a nossa relação com essa força superior. Porque se eu não tiver esse entendimento, eu me torno dependente da filosofia. E ela se transforma para mim numa religião. Aí eu vou transformar o centro espírita num templo religioso, vou transformar os palestrantes e dirigentes em sacerdotes, vou transformar o trabalho em rituais, pelo simples fato de eu não entender, de eu não compreender que eu, como um espírito, tenho liberdade de pensar e de agir da forma que eu achar melhor, dentro desse caminho em busca de Deus. Sonimar, beijos. Fernando colocou: algumas religiões são como salva-vidas da vida e pagamento dos pecados para herdar o reino dos céus sem passar pelo tal inferno. Esse é um ponto que você colocou, Fernando, importante, porque nós percebemos que nem todos nós conseguimos ainda viver com essa liberdade. E quando eu falo nem todos nós,
Eu acho que todos nós, ainda aqui no mundo físico, nós estamos ainda dependentes de algum tipo de pensamento, algum tipo de filosofia, algum tipo de crença que nos leve a essa relação com Deus. Todos nós ainda temos essa dependência, porque estarmos aqui no mundo físico e tentarmos viver uma liberdade de pensamento é algo que nós não conseguimos ainda. Talvez as próximas gerações, com o desenvolvimento da filosofia, com o desenvolvimento da espiritualidade, que é uma condição importante para todo ser humano, quando nós desenvolvemos mais esses elementos que nos formam, que nos compõem, talvez nós tenhamos uma liberdade maior. Mas mesmo nós que somos espíritas, até mesmo esses que se destacam dentro do meio espírita, estão ainda restritos dentro da filosofia. Quando você fala que é espírita, e você tem à sua frente um livro que traz para você não apenas esclarecimentos, mas muitas vezes até ideias que se transformam para nós de modo equivocado em regras. Eu não posso fazer tal coisa porque Kardec disse, já virou regra. Porque os espíritos disseram, já virou regra. Eu tenho que entender exatamente que aquilo que os espíritos trouxeram, ou as ideias que Kardec ajudou a desenvolver, se tornaram para nós um esclarecimento para que nós tomemos as nossas decisões. Aquilo para mim é uma referência, não é uma determinação. Então nós vemos isso hoje. Que nós começamos a entender a filosofia, mas pelo fato de nós estarmos tão habituados a sermos conduzidos, é a síndrome da ovelha, de sermos conduzidos para essa elevação espiritual, nós não nos permitimos ter essa liberdade. Ou quando sabemos que temos a condição, nós temos medo de agir. Pelo fato de nós estarmos psicologicamente dependentes de alguém ou de alguma coisa que diga para nós o que fazer. Pelo fato de nós não compreendermos, isso é muito legítimo. Como é que você vai dizer assim, deixa comigo que eu sei o que fazer no mundo espiritual? Como é que nós podemos dizer isso se nós não sabemos exatamente como é o mundo espiritual? Nós temos algumas informações, nós vamos formando algumas ideias. Mas daí dizer que eu tenho pleno conhecimento do que acontece no mundo, que é imaterial para mim, aí ou eu estou me iludindo com uma fantasia, ou eu estou sendo muito arrogante acreditando que eu tenho esse conhecimento. Então, na nossa condição, nós temos necessidade ainda dessas referências, mas nós temos que ter sabedoria para poder lidar com ela. Eu me tornei espírita não porque ela se tornou para mim o único caminho, mas porque ela me trouxe informações, e com essas informações, somadas com outras experiências que eu já tive, eu formei as minhas próprias diretrizes. Eu tenho liberdade de fazer isso. Para mim, essa filosofia é a mais lógica que tem. Mas ela não é completa. Porque eu já vivi experiências em outras crenças que a doutrina não me proporcionou ainda. Mas eu consegui completar e formar esse meu próprio conceito. Muitas vezes, ouvindo isso, muitas pessoas vão dizer assim, mas eu pensei que você fosse um espírita puro sangue. Como é que você pode se colocar puro sangue numa doutrina que não está completa? Todas as filosofias se completam. Toda a sabedoria se desenvolve a partir do conhecimento que nós vamos ampliando. Os próprios Espíritos disseram isso para nós no Livro dos Espíritos, que é importante para nós estudarmos todas as filosofias, todas as religiões, porque todas elas trazem uma parcela dessas leis naturais, cada uma com interpretações mais claras, com visões diferenciadas. A filosofia nos permite pensar. Uma filosofia que me restringe é uma filosofia que me poda. Então é importante para nós sempre compreender que nós temos limitações, mas nós temos um potencial de desenvolvimento que cada vez mais vai se ampliando, e nós temos que saber usar tudo isso. Eu me recordo da época do serviço militar, na época de recrutamento, né, aquela coisa de recruta, aprendendo aquelas primeiras informações. Eu me recordo de um instrutor que nós tivemos, um sargento, que ele dizia assim, se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava para ele uma canga, aquelas que prendem, né, para ele poder carregar uma carroça. E ele falava assim, se o soldado soubesse a força que ele tem, ele teria medo de usar o uniforme. Isso no sentido de influência, de conhecimento.
Se nós, espíritas, se nós seres humanos, tivéssemos a compreensão da força dos nossos pensamentos, nós teríamos medo de pensar. É por isso que toda vez que nós pensamos, sempre escolhemos coisas erradas, porque o nosso pensamento é sempre desvirtuado pelos nossos instintos, pelas influências negativas do mundo. Então nós temos uma liberdade de pensar absurda, de buscar conhecimento, de buscar compreensão, de tomar decisões, mas nós temos medo, por isso nós nos fechamos numa religião. Eu não posso fazer isso porque lá está escrito, porque lá está dito, porque senão eu vou ser punido, eu vou ser castigado. Como é que nós imaginamos que é a vida de um espírito puro? Será que existe um espírito puro tem alguma religião? Um anjo, por exemplo, o anjo ele é católico, o anjo ele é evangélico, o anjo é espírita. Esses espíritos já ultrapassaram e muito qualquer tipo de crença dessas que nós entendemos hoje. Qual é a religião dos espíritos? É simplesmente essa religião, esse sentimento, o puro, o amor, por exemplo, que não é esse amor que nós compreendemos, mas é um amor que transcende tudo aquilo que nós hoje vivemos, mas é esse sentimento que os vincula diretamente com Deus. Essa é a religião dos espíritos. E as nossas religiões? Aí nós temos aqui templos, símbolos, rituais, livros, filósofos, pensadores, teólogos. Então, na nossa visão, essas escolas ainda são necessárias. Mas é importante nós lembrarmos que nós estamos hoje precisando delas por causa da nossa condição, mas nós estamos querendo e tendo necessidade de ir além. E tendo capacidade também de ir além. A Angelina colocou: a doutrina trouxe para mim conhecimentos que não encontrei na religião que frequentei. Talvez esse conhecimento, Angelina, não é somente o conhecimento teórico. É a capacidade que você teve de analisar as coisas com mais liberdade. Essa liberdade que nós temos hoje, de raciocínio, de pensamento, de trocar ideias sem nenhum tipo de restrição, esse, como eu falei para vocês já, se todos os livros da codificação desaparecessem e nós ficássemos apenas com o método, com o aprendizado daquilo que Kardec trouxe para nós, do seu trabalho, o modo como ele desenvolveu tudo isso, já seria para nós o melhor aprendizado que nós teríamos. Sem medo de pensar, sem medo de errar, sem medo do pecado, sem medo do inferno, sem medo de julgamento. Essa liberdade para nós, em busca do conhecimento dessas leis naturais, já nos colocam naturalmente numa condição de muito equilíbrio. Porque se eu quero conhecer a lei natural, eu vou compreender que toda ação tem sua reação. Consequentemente, eu vou ter uma conduta equilibrada, uma conduta bem regrada pelos melhores valores. Não pelo medo do pecado, mas porque eu sei que se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter que lidar com as consequências. Eu não preciso de alguém dizer para mim assim: isso é pecado, isso é verdade, isso é certo. Eu sei disso. É essa minha liberdade, essa liberdade que me permite então esse tipo de ação. O erro talvez virá pela inexperiência. Não virá pela intenção de cometer o erro. Não virá pela maldade, vamos dizer assim, que existe dentro de mim. Porque eu já estou em busca de algo melhor, de um entendimento superior, de um entendimento maior. Então o que a doutrina traz para nós, ou pelo menos deveria trazer, coisa que infelizmente nós ainda não conseguimos compreender na sua maioria, né, na nossa maioria, exatamente porque nós utilizamos a doutrina espírita como mais uma religião, e toda religião nos traz restrições. Então, o maior mérito, o maior trunfo que a doutrina espírita nos traz é a capacidade de filosofar. Né, um neologismo que a gente utiliza, que seria a capacidade de pensar, de analisar, de julgar, de decidir. É o melhor atributo que ela tem. Só que nós somos dependentes ainda, nós temos necessidade de alguém que aponte para nós essa nossa direção. Mas, se hoje nós somos dependentes, não significa que nós seremos sempre dependentes.
a tendência é cada vez mais nós ampliarmos a nossa visão, ampliarmos essa nossa capacidade, esse nosso potencial. Aqui nós temos esses atributos. Não vai dar para ler todos eles, obviamente, porque é muita coisa. Mas a gente começa pelo primeiro. Vamos entender aqui então como Kardec coloca. Para que nós possamos nos relacionar de um modo saudável e de um modo correto, vamos dizer assim, correto no sentido de direcionarmos o nosso pensamento e termos a capacidade de absorver também esse pensamento. O pensamento que vem dessa força superior, esse pensamento que vem de Deus. Então toda vez que eu falar em Deus, não pensem numa pessoa, não pensem no ser que tem um formato, não pensem num ser religioso. Comecem a olhar para os confins do universo. Aquelas fotografias que nós vemos, né, dos telescópios que nós temos hoje, seja lá os telescópios espaciais, os telescópios aqui da Terra. Olhemos para as estrelas, olhemos para o universo, olhemos para aquela imensidão e pensemos que essa força que vibra por todo o universo, ela está aqui nos envolvendo. No momento em que nós buscamos esse relacionamento, nós estamos entrando em sintonia com ela. No momento em que nós nos desligamos dela, nós nos desligamos dela, mas ela não nos deixa de nos envolver. Sem preferências. Você fez uma prece bonita e você não rezou. Então significa que você que rezou bonito tem mais preferência do que eu. Não. Tudo parte de dentro de nós, dos nossos pensamentos. Exato, Brás, né? Você lembra, a gente conversou sobre isso no lançamento desse livro, que virou também um DVD, né, chamado O Segredo, falava exatamente sobre essa lei de atração. Só que, lamentavelmente, né, por ter sido produzido num país que lida muito com essa ideia do apego material, né, que fala sobre a lei de atração, significa que se eu pensar com convicção na riqueza que eu quero adquirir, eu vou me tornar uma pessoa rica. Se eu pensar naquele carro que eu desejo ardentemente, esse carro vai vir na minha direção. Então, quer dizer, um potencial enorme voltado para algo tão pequeno que nada mais é do que a satisfação material. Mas nesse livro, O Segredo, ele fala sobre o pensamento que se difunde, aquele que irradia e depois aquilo que é atraído. Exato, Luiz. Porque a visão, né, como eu falei para vocês, tudo aquilo que você busca depende do seu interesse. Então eu posso ter uma visão filosófica mais ampla possível, uma visão filosófica mais profunda possível, mas muitas vezes a intenção que eu tenho de desenvolver esse pensamento é algo mesquinho, algo que me interessa apenas. Então acabaram desvirtuando completamente o valor desse pensamento. E Kardec já falava sobre isso há muito tempo, a gente lembra disso. Falava sobre a força do pensamento, falava sobre a lei de sintonias. Só que muitas vezes a gente pensa assim: eu estou em sintonia com Deus. A primeira imagem que vem para nós é aquela visão dos telepatas, né? Eu estou pensando e um telepata do meu lado está sabendo o que eu estou pensando. Nós estamos mais uma vez personalizando Deus. Então, temos que começar a entender exatamente essa realidade, esse conceito. Né? O Brás colocou o universo conspirando a seu favor contra ou a favor. Né? Ontem mesmo assisti a um filme e sempre falou sobre uma ideia que é muito presente, né, nessa questão da filosofia, do comportamento. Ele dizia o seguinte, né, sobre a bondade das pessoas e sobre a maldade das pessoas. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são más. Tem pessoas que são espiritualizadas, tem pessoas que são materializadas. Então ele falava sobre dois lobos que existem dentro de cada um de nós, sem exceção. Aquele lobo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e aquele lobo da bondade, da generosidade, do amor. Dentro de nós imaginamos que esses lobos estão brigando e quem vai ganhar é o mais forte. E na verdade não é o mais forte que vai ganhar, é aquele que nós alimentarmos.
Porque essas tendências instintivas, a gente lembra que o orgulho, a vaidade e o egoísmo é algo que faz parte do nosso instinto. A bondade, a generosidade é algo que vai se desenvolvendo pelos nossos valores. Então, se nós temos esses dois seres dentro de nós, de uma forma mais dogmática, dentro da educação religiosa que nós tivemos, nós temos ali o anjinho e o diabinho. Os dois estão dentro de nós. O diabinho representando o egoísmo. Não a maldade, mas o egoísmo que acaba provocando reações negativas. E o anjinho que representa a nossa espiritualidade. Não é quem é o mais forte que vai ganhar. Quem vai ganhar, o anjinho ou o diabinho? Depende para quem você dê atenção. Então é a mesma coisa que nós vemos hoje. O universo, na verdade, ele nos traz aquilo que nós desejamos. Então, se nós alimentamos isso dentro de nós, naturalmente nós receberemos como uma consequência natural dessa lei de atração. Luiz perguntou qual é um filme, um seriado que eu assisto, Luiz, chamado Os 12 Macacos. Tá ouvindo, Babudinho? Beijão pra você. Então, assim, fala exatamente sobre essa questão. Então, essa sintonia que nós buscamos com o universo são frequências das mais variadas. Se nós pudéssemos ver, por exemplo, o que irradia da mente de cada um de nós, do nosso planeta. Não somos nós aqui do nosso grupo hoje. Vamos para todos os países, vamos para todas as culturas, vamos para as pessoas com todas as suas necessidades. O que será que irradia da mente delas? Normalmente são súplicas, são lamentações, são indiferenças. Porque é uma característica do nosso mundo hoje. É por isso que nós falamos que existe uma psicosfera no nosso planeta que ela é muito densa ainda. E essa densidade se dá exatamente pela força coletiva daquilo que nós produzimos mentalmente. E por isso que os espíritos falam que na época do Natal, a psicosfera do nosso planeta se transforma significativamente. Porque o Natal traz para nós um sentimento de fraternidade, de amor, principalmente, naturalmente, no mundo cristão. Mas aí quando nós saímos do Natal, nós começamos a entrar, então, naquele nosso cotidiano. Aí então aquela psicosfera, se nós pudéssemos trazer uma cor para ela, fica daquela psicosfera cinza, densa, como se fosse aquele fim de tarde paulistano, com aquela chuva chegando, aquelas nuvens escuras. É isso que nós produzimos. E por que tudo isso? Porque a nossa relação com Deus, ela é uma relação muito interesseira e muito restrita no mundo que nós vivemos hoje, pelo fato de nós não entendermos o que é Deus. Esse é um problema que nós precisamos resolver e será resolvido através do esclarecimento que nós vamos buscando desse nosso entendimento. Então eu nem vou entrar nos atributos de Deus, eu vou deixar isso para quarta-feira, que assim a gente vai falando um pouquinho sobre cada um deles de um modo mais tranquilo, sem restrição do nosso horário. Então por hoje o que vale para nós é exatamente isso, entendermos sobre essa questão da existência de Deus e depois falarmos sobre esses atributos de Deus. Aqui mais especificamente, o nome do nosso item aqui agora é o item sobre da natureza divina. Então a partir do item número 9, nós vamos estudar sobre a natureza divina, falando sobre os seus atributos. Então muito bem. Nós mesmos temos esse hábito de falarmos sobre Deus como sendo o Pai, porque é uma relação ainda de filhos e pais que nós temos com Deus, mas a gente vai mudando com o passar do tempo, percebendo que não existem filhos, existem criaturas. Não existe pai, mas existe um criador. E nem criador, existe uma inteligência criadora. Agora, como nós vamos interpretar tudo isso? Vamos ter paciência que com o passar do tempo a gente vai alcançando um pouco mais desse nosso entendimento. Então fechamos por aqui, pessoal. Mais uma vez, item número 9 do capítulo 2, aqui do nosso livro
a Gênese. Nós vamos, na próxima quarta-feira, tratar desses atributos então. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer para nós o encerramento, e depois a gente volta. E certamente há muito ainda o que buscarmos de conhecimento sobre esse tema. Nós temos escritores, pensadores, filósofos, né, teólogos também que apresentam as suas teorias sobre isso. Alguns escrevem um livro dizendo que Deus existe, outros escrevem livro dizendo que Deus está morto. Nietzsche disse isso, né? E aí nós vemos o quê? Que nesses debates a visão ainda se encontra restrita apenas aos nossos debates limitados ao mundo terreno, né? O Luiz colocou, né, no filme Quem Somos Nós, ele mostra quanto ainda estamos bitolados pelas religiões. Sim, mas ao mesmo tempo também, Luiz, muitas vezes acaba acreditando que a não crença em Deus é uma solução. Na verdade, não é nem sim para Deus, nem não para Deus. Inicialmente entendemos o que é Deus. O Barbudinho colocou também, sempre dou nó na cabeça dos meus evangelizados lá, quando digo que Deus não perdoa, né? Ele lá se ofende, né, para depois perdoar. Para de humanizar Deus, né? Como se Deus fosse se melindrar com tudo isso, né?